Galera, é o seguinte, a gente sabe que da sexta geração de consoles o PlayStation 2 foi o mais bem sucedido. Isso se deve a alguns fatores muito específicos, como por exemplo a sua vasta lista de jogos em sua biblioteca, teve também a questão dele ter bons exclusivos e por fim até mesmo a pirataria acabou influenciando. Mas isso não quer dizer que ele foi o console mais poderoso. Quem recebeu o título de console mais poderoso da sexta geração foi o Xbox, o console da Microsoft desenvolvido pelo time do DirectX, que é um sistema desenvolvido para gráficos no PC, beleza? Mas essa diferença ela é basicamente mais visível nos jogos multiplataforma, e é basicamente disso que a gente vai falar hoje, das comparações dos jogos entre o PlayStation 2 e também do Xbox. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu queria pedir para você não se esquecer de deixar o seu gostei, porque isso ajuda pra caramba e você aproveita e faz a boa ação do dia. E também não se esquece de se inscrever no canal, porque assim você não perde nada. É só clicar em se inscrever e também ativa o sininho para receber todas as notificações, beleza? Tendo tudo isso dito, vamos começar o vídeo. E eu queria começar o vídeo de uma maneira bem leve aqui, mostrando um jogo bem promissor até mesmo no PlayStation 2. O jogo de fato foi muito bem acabado e é o Metal Gear Solid 2, cara. O jogo é uma obra de Hideo Kojima que possui gráficos incríveis em todas as versões, mas dos dois consoles em que ele saiu da sexta geração, o Xbox é o que leva vantagem. Isso por razões bem simples, já que a diferença não é drástica, né? O jogo tem uma performance mais estável no Xbox e também é muito mais nítido quando comparado com o PlayStation 2, além de possuir o anti-serrilhamento muito mais bem aplicado. Mas essa nitidez ela acaba impactando em todas as áreas gráficas do jogo, tá galera? A chuva, por exemplo, é um dos primeiros momentos do jogo que acaba se tornando um bom exemplo disso. Além também de ser mais nítida por conta do fator da nitidez. A gente acaba visualizando, por exemplo, o impacto dessa chuva muito mais facilmente sobre o personagem no caso do Xbox. Mas galera, eu vou ser bem sincero, no caso do Metal Gear Solid 2 o que importa é que você joga o jogo independente da plataforma, porque o jogo é incrível em qualquer um. Eu tô apenas citando que ele é melhor na plataforma do Xbox. E agora nesse próximo jogo a gente começa a sentir uma diferença mais drástica, cara. E eu tô falando de Sonic Heroes. O jogo tem versões para PlayStation 2, Nintendo GameCube e também para o Xbox. E o PlayStation 2 acaba sendo a pior versão, cara. Os gráficos eles são meio borrados e acabam impactando diretamente no visual do jogo, porque ele é muito colorido. E o sistema de cores de Sonic acaba chamando muita atenção para os seus cenários, então tira um pouco da beleza do jogo. Já o Xbox, por sua vez, não só tem uma versão mais nítida, como também uma performance muito mais estável. E vamos combinar, galera, que jogo do Sonic tem que ter performance, né? Isso porque é o tipo de jogo que a gente precisa se sentir veloz. E o Xbox consegue muito facilmente entregar essa estabilidade com facilidade. Dificilmente você vai ver a taxa de quadros por segundo cair nessa versão. Isso é incrível porque o jogo é bem divertido e é bem dinâmico também, então acaba não estragando a experiência. Não que no PlayStation 2 a gente tenha uma diferença muito discrepante, mas às vezes acontece aí uma queda na taxa de quadros por segundo. Com relação aos gráficos, sim, o Xbox acaba sendo de longe a melhor versão, entregando gráficos muito mais nítidos do que a versão do PlayStation 2, cara. Sem sombra de dúvidas, é a melhor versão. E agora Splinter Cell, galera, eu gosto muito da premissa que Splinter Cell tem, eu sou particularmente encantado por ela porque ela te dá muitas oportunidades e uma variedade de caminhos a seguir para eliminar determinados inimigos muito extensa que normalmente a gente não vê em outros jogos aí de espionagem. Isso era muito legal no Splinter Cell. Além disso, ele visava muito a questão da espionagem e também de você não ser visto. Noisy down here. Oh, my! Makes it easy to sneak up on people. E esse é um dos principais fatores que acabam influenciando no seu gráfico. Como ele é um jogo que depende muito da escuridão dos cenários para você poder se esconder, ele acaba dependendo diretamente de um elemento gráfico importantíssimo,
as sombras. Os 2 primeiros games da série Splinter Cell, embora sejam mais bonitos no Xbox, também entregam uma qualidade muito satisfatória no PlayStation 2. A versão do PS2, por exemplo, possui também as sombras dinâmicas, que são aquelas sombras que não estão ali no cenário só de enfeite. Elas conseguem interagir com o personagem de acordo com o seu ângulo e também posição. Mas eu preciso falar dessa obra que eu tenho a sensação de que foi feita para o Xbox em função do poder e o gráfico do console, né? Que é o Splinter Cell Chaos Theory, que é o terceiro game da franquia. Chaos Theory pode facilmente ser comparado com os primeiros jogos da 7ª geração, aqueles que saíram para PlayStation 3 e Xbox 360. A realidade é que o jogo apresenta uma qualidade muito maior. Quando você coloca as versões de PlayStation 2 e Xbox lado a lado, você vai ter uma diferença discrepante. Os efeitos de iluminação são muito melhores, a gente pode citar as texturas que estão em alta definição, inclusive esse jogo tem uma resolução maior na versão do Xbox do que na versão do PlayStation 2, e nossa, são jogos praticamente diferentes lançados para os consoles. Então realmente a versão do Xbox é a melhor para você poder jogar, tá? E essa qualidade gráfica foi mantida também em Splinter Cell Double Agent, que é uma sequência direta do Chaos Theory. Só que esse daí é um jogo cross-gen, ou seja, ele saiu para PlayStation 3 e também para Xbox 360, além das versões de 6ª geração. Só que são versões completamente diferentes, tá? Foi um outro estúdio que acabou desenvolvendo. Man, I am so psyched. I can feel it all coming together. I just can't wait to see my buddies in the JBA again. Fisher, you there? It's Jamie. Listen up, man, because I got a plan to get us out of here. Mas ainda assim, as versões de 6ª geração são incríveis. Só que, como foi o Chaos Theory que acabou implementando essa diferença discrepante, eu acho que o mérito é dele. O Double Agent só seguiu a fórmula. E meus caros, agora um jogo que praticamente todo mundo conhece e tá marcando presença aqui nessa lista, GTA Vice City. Só que ele tá marcando presença nessa lista aqui com uma diferença entre as versões até que no mínimo engraçada, eu vou contar ela pra vocês. Mas ainda assim o GTA Vice City consegue ser muito melhor no Xbox graficamente falando. Além das diferenças que a gente já ficou habituado a falar aqui nesse vídeo, que são nitidez, menos serrilhados e uma melhor performance na versão do Xbox, isso vale para praticamente todos os jogos, Vice City possui efeitos de iluminação e contraste muito superiores na versão do console da Microsoft. Em certos trechos, a gente nem consegue ver certos personagens ou objetos na versão do PlayStation 2 em função de termos muito contraste aplicado na sombra. Na real, eu sou capaz de dizer que nem sombra a versão do PlayStation 2 tem. Aquilo dali é uma edição em cima da imagem do objeto ou do personagem para poder parecer ter iluminação, cara. É muito bizarro mesmo. Diferente da versão do Xbox, onde isso não acontece, os personagens são mais suaves, tem uma iluminação melhor, fica tudo mais claro, muito mais visível e também mais nítido, claro, né? Mas a diferença mais curiosa, que é o que eu queria mais contar pra vocês, fica por conta das mãos dos personagens, cara. A gente consegue ver os dedos separados na versão do Xbox, enquanto a versão do PlayStation 2 não tem isso. Parece um pedaço de polígono que eles colocaram ali no personagem e deixaram. Nossa senhora, é muito feio. Mas a gente se divertiu pra caramba enquanto jogava, né? Garanto que muitos de vocês jogaram a versão do PlayStation 2. Mas fica essa curiosidade aí, a versão do Xbox é a melhor. E agora a gente vai falar de mais um game cross-gen que curiosamente também foi desenvolvido pela Ubisoft, que é a mesma empresa que desenvolveu o Splinter Cell. E eu tô falando de Ghost Recon Advanced Warfighter. Sim, ele também recebeu uma versão para Xbox 360 que foi uma versão completamente diferente da versão da 6ª geração de consoles. Al del paquete. Están listos para negociar. Recibido, José. Vamos camino de tu posición. Ramírez, echemos un vistazo a los mexicanos. Quizá identifiquemos a uno de ellos. Ahí va el vídeo. Creo que el tipo del teléfono es Carlos Ontiveros, un estudiante mío de Windsor.
Esto no me... E olha, eu vou ser bem franco pra vocês. Pros padrões que a gente tinha do PlayStation 2 de jogos mais comuns, por assim dizer, sem citar os exclusivos ou aqueles jogos de estúdios mais poderosos, eu posso dizer que num primeiro contato a gente acha de fato o jogo bonito no console da Sony. Tem até uns efeitos de iluminação que não são lá com sombras dinâmicas como a gente está acostumado, mas eles acabam compondo o cenário. Mas aí a gente pega e vê a versão do Xbox clássico e se depara com iluminação dinâmica, textura com uma resolução maior e mais destrutibilidade do cenário. Um bom exemplo dessa destrutibilidade, por exemplo, é que na versão do PlayStation 2 a gente não consegue destruir vidros e na versão do Xbox a gente consegue. É um detalhe muito pequeno de fato, só que merece ser mencionado, né? Porque por ele ser tão pequeno deveria ter sido implementado também na versão do PS2. Não precisa de muito para poder notar a diferença entre as duas versões, essa é a grande realidade. Quando a gente começa o jogo já olhando para o chão logo de cara, a gente consegue ver, por exemplo, mais nitidez e também sombras essas que são dinâmicas e também uma melhor qualidade nas texturas. Um ponto que merece ser mencionado é o efeito do sol nesse jogo na versão do Xbox, que é bonito pra caramba. E além disso, o jogo também roda na casa dos seus 60 quadros por segundo, que embora não sejam estáveis, mesmo que na versão do Xbox, aqui nessa versão do Xbox ele atinge também os seus picos, coisa que a versão do PlayStation 2 não consegue fazer. Mas galera, é claro que os dois consoles são consoles incríveis. O Xbox fica pela parte do poder, que é uma máquina extremamente poderosa, e o PlayStation 2 fica com seus jogos extremamente clássicos e que marcou a vida e a infância de muita gente. Mas bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei de vocês, porque isso ajuda pra caramba e você faz a boa ação do dia, como eu sempre digo, né? E também não se esqueça de se inscrever no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui, me segue lá para acompanhar as aleatoriedades que eu coloco e também aproveita para poder ver o que eu tô fazendo pro canal, beleza? Tendo tudo isso dito, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima.